Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 5. Glória a Deus. Vamos ler, diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 1. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se levantou, se viu curado, tomou o seu leito e pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhe respondeu: aquele que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Amém? Vamos orar um segundinho mais. Pai, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez, Senhor eterno, bendizemos o teu nome, Senhor. Eis aqui, Deus vivo, a tua palavra, Pai. Desejo no nosso coração que mais uma vez o Senhor venha dar-nos entendimento, Senhor, a capacidade de extrairmos da tua palavra o conhecimento, Senhor, que haverá de nos direcionar, Senhor, em nossos caminhos nesta vida. Abençoa cada um de nós, dando-nos graça e compreensão, a fim de que a tua palavra produza nesta noite a edificação em cada vida, em cada coração. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, podem tomar o seu assento. Bendito seja o Senhor. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos esse texto, um texto muito simples, muito conhecido. Nós que já servimos ao Senhor, e tantos quantos já o servem, certamente já fizeram leitura N vezes desse texto, e também já ouviram muitas vezes se pregar sobre. Eu gostaria de pensar com os irmãos acerca deste texto, destacando alguns aspectos, irmãos. Primeiramente, eu queria trazer à memória dos irmãos aquilo que está lá escrito em Romanos capítulo de número 15, versículo 4. E o que ali se diz é que tudo aquilo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que através do conhecimento das Escrituras nós aprendêssemos de Deus, e nós aprendêssemos a esperar as promessas de Deus para a nossa vida. De maneira que toda a palavra de Deus ela é inspirada, e em sendo examinada cautelosamente, em sendo lida com atenção, em estudando-se a palavra de Deus, ela vai produzir dentro de nós os efeitos que nós esperamos. Para além de um livro natural, a palavra de Deus produz vida naqueles indivíduos que dela continuamente buscam esta vida, que através dela buscam esta vida. De maneira que tudo aquilo que nós encontramos na palavra do Senhor traz para as nossas vidas algum ensinamento. Um ensinamento que, em sendo observado, pode nos conduzir mais próximos ao Senhor. Particularmente esse texto nos diz que depois destas coisas, Jesus desceu para Jerusalém para uma determinada festa. Depois destas coisas, diz o texto, as coisas a que o texto se refere são os acontecimentos que antecederam este momento em que Jesus toma essa decisão de se deslocar de onde ele estava, da Galileia, e descer para Jerusalém. E os acontecimentos são aqueles descritos nos capítulos anteriores, no livro de João. Nós lemos a partir do capítulo de número 5. Mas se nós olharmos a partir do capítulo de número 2, nós vamos ver os acontecimentos acerca dos quais o capítulo 5 faz menção.
E os acontecimentos são primeiramente aquele momento em que a Bíblia diz que Jesus é convidado para um casamento em Cana da Galileia, e neste casamento ele opera um milagre. Depois disso, a Bíblia diz que Jesus sai daquela região onde ele estava e vai para a Judéia, e depois novamente ele volta para a Galileia, e nesse ínterim, nesse trajeto que ele fez, ele encontra um certo homem chamado Nicodemos, um dos grandes líderes religiosos daquele tempo. E este homem vai ter com Jesus e pede algumas explicações acerca de como se desenvolver uma vida com Deus, acerca de um novo nascimento. E Jesus dá para ele algumas explicações, e este homem acaba se convertendo também a partir daquilo que ele ouve da parte de Jesus, a partir desse contato que ele tem com Jesus. Depois destas coisas, a Bíblia relata também a cura de o filho de um oficial do rei. A Bíblia diz que este homem chega até onde Jesus está, desesperado por conta de seu filho estar enfermo, e faz uma petição para Jesus, pede que Jesus vá até a sua casa e que Jesus cure o seu filho. A Bíblia diz que Jesus ordena tão somente uma palavra, disse: vai, o teu filho vive. Este homem acredita nesta palavra, crê, e ele vai e encontra o seu filho curado. Depois destas coisas, então, se dá os acontecimentos descritos neste capítulo de número 5. E a Bíblia diz que Jesus deixa a região onde ele está na Galileia, e ele vai em direção a Jerusalém, porque em Jerusalém havia uma festa, e a festa aqui descrita é a festa do Pentecostes, que também era conhecida como a festa das colheitas. Era um momento especial para o povo judeu, porque marcava o início das primeiras colheitas que se tinha daquilo que a terra produzia. Então, 50 dias depois da Páscoa, era comemorada a festa do Pentecostes, ou a festa da colheita. Para eles era uma das grandes festas que existia em Israel naquele tempo. E a Bíblia diz que Jesus ele decide ir até esta festa. E a Bíblia diz que, à medida em que Jesus se aproxima da cidade de Jerusalém, a Bíblia nos descreve que, num determinado lugar, junto à porta das ovelhas, havia uma grande multidão de pessoas ao redor de um tanque. A porta das ovelhas era um local por onde se introduzia dentro da cidade de Jerusalém as ovelhas que eram conduzidas para o sacrifício. Ao tempo em que Jesus vivia, o templo de Jerusalém, onde os judeus praticavam a sua religião, o judaísmo, ainda existia, e costumeiramente se fazia sacrifícios no templo. A porta das ovelhas era uma pequena porta por onde se conduzia as ovelhas diretamente ao local de sacrifício. E junto a esta porta, a Bíblia diz, existia um tanque. Este tanque originariamente ele foi criado para que se banhasse as ovelhas que seriam levadas para o sacrifício. Quando se construiu aquele tanque, o objetivo, o propósito era que ali se lavasse as ovelhas que haveriam de ser apresentadas em sacrifício ao Senhor no templo. Só que a Bíblia nos diz que agora, junto àquele tanque, existia uma grande multidão de pessoas. Pessoas que eram coxos, pessoas que eram cegas, pessoas que eram paralíticos, pessoas que tinham as mais diversas enfermidades, se aglomeravam em torno daquele tanque. E aquele tanque a Bíblia diz que chamava-se Betesda. A palavra Betesda significa literalmente casa de misericórdia, porque existia naquele tempo um mito acerca daquele lugar. Diziam-se que de tempo em tempo, ocasionalmente, um anjo vinha e agitava as águas do tanque de Betesda. E acreditava-se que o primeiro que entrasse nas águas, uma vez sendo agitadas, ele sarava de qualquer enfermidade que possuía. E muitas pessoas naquele tempo acreditaram nisso. E essas pessoas que tinham as mais diversas enfermidades e que acreditavam nisso, elas se reuniam ao redor daquele tanque, esperando este movimento das águas, esperando que as águas fossem agitadas, para que, em sendo agitadas, elas se lançassem no tanque e fossem alvo do milagre, e fossem alvo da cura daquilo que elas necessitavam.
A Bíblia diz, irmãos, que junto àquele tanque existiam pessoas que tinham as mais diversas enfermidades. Pense um momento, imagine essa situação sendo vivenciada em nossos dias. Naturalmente, quando existe uma diversidade, quando existe um problema, quando existe uma enfermidade, quando existe uma doença que para a medicina humana não há mais recurso, o ser humano que vivencia essa situação, ele se torna fragilizado emocionalmente. Diante da dor, diante da enfermidade, diante da falta de expectativa da cura pelos meios naturais, pela medicina, todos nós de alguma forma nos abalamos. Então imagine estas pessoas que ali estão ao redor do tanque, tendo naquele lugar a sua última expectativa de poder reverter a sua condição. Essas pessoas estavam extremamente fragilizadas emocionalmente. Tudo aquilo que se diz para uma pessoa que está fragilizada emocionalmente, de certa forma produz um efeito maior no coração dessa pessoa. Se você chegar para uma pessoa que está vivenciando uma enfermidade terminal, aquilo que você propor para ele, que possa trazer algum alento para o coração dele, possivelmente ele vai acreditar nisso. Possivelmente, se ele ver nas palavras daquele que apresenta para ele uma solução, dificilmente ele vai rejeitar essa solução, ainda que isso não seja verdade. O texto está nos dizendo o que acontecia, ele nos descreve um fato. A Bíblia não está afirmando que de fato um anjo vinha e movia as águas. A Bíblia está relatando um acontecimento natural daquele tempo. O que se acredita, irmãos, acerca deste movimento das águas, se vislumbra em duas possibilidades. Alguns acreditavam que, de tempo em tempo, aquele tanque era reabastecido de água. Porque percebam, não é um poço. Um poço, quando nós cavamos, ele brota a água do chão. Um tanque não. Um tanque, ele é isolado, ele é fechado. À medida em que a água vai sendo perdida dele, ou por vias naturais, pela evaporação, dado o calor, ou pelas pessoas mergulharem naquele tanque, a água tem que ser em algum momento reposta, porque o nível da água vai descendo. E o que acredita-se era que por baixo deste tanque havia alguns aquedutos, ou uma tubulação, que era normal construir-se desde a antiguidade, para se trazer água para a cidade. Lembrem-se que nós estamos falando de 2000 anos atrás, e nesse período não existia água encanada. Existia naquele tempo, e já muito antes deste tempo, a construção de aquedutos que trariam água de fontes até a cidade. E se nós lermos a palavra do Senhor em 2 Reis, no capítulo 20, muitos anos antes ainda deste acontecimento, nós vamos ver que era normal isso de fato acontecer. Em 2 Reis 20 diz: ora, o mais dos atos de Ezequias, e todo o seu poder, e como fez o tanque e o aqueduto, e como fez vir a água à cidade, porventura não está descrito no livro das crônicas do rei Judá? Era normal se construir esses tanques próximos à cidade, criar tubulações escondidas debaixo do chão e trazer água para aqueles tanques. O que acredita-se era que de tempo em tempo aquele tanque era reabastecido. Só que as pessoas que estavam ao redor daquele tanque, fragilizadas por sua condição, sabendo deste mito que existia, de uma possibilidade, quem sabe, de uma cura milagrosa acontecer na sua vida, eles se reuniam ao redor daquele tanque. E quando as águas se agitavam, eles se lançavam no tanque. Percebam que a Bíblia não está dizendo que ninguém foi curado. O que a Bíblia está dizendo é que acreditava-se que isso poderia acontecer. Outra vertente daquilo que se acreditava no que diz respeito ao movimento das águas, se vislumbrava a nível espiritual. Existia uma crença vigente na época de que um anjo vinha banhar-se naquele tanque. E quando o anjo se banhava no tanque, as águas eram agitadas. Por conta disso é que o texto nos diz
que as pessoas, acreditando que um anjo vinha banhar-se, a água receberia algum poder miraculoso, algum poder sobrenatural, e eles se lançavam na água na expectativa de serem curados. A Bíblia diz que existia ali uma grande multidão de pessoas. A Bíblia também nos descreve que junto a esse tanque havia 5 pavilhões ou 5 alpendres. Os alpendres nada mais são do que coberturas. O governo da época, sabendo de que ao redor daquele tanque existia um grande número de pessoas que ali estavam dia e noite esperando o movimento das águas, mandou construir 5 coberturas para que as pessoas pudessem se abrigar naquele lugar, para que durante o dia elas não sofressem com o calor escaldante do sol, para que à noite se protegessem da geada ou da chuva eventual. Então, quando a Bíblia nos diz que existiam 5 pavilhões ou 5 alpendres, nada mais é do que grandes coberturas ali, feitas para que aquelas pessoas tivessem um mínimo de abrigo, uma vez que elas de contínuo estavam esperando aquele movimento das águas. Agora percebam, irmãos, o texto nos diz que Jesus, ele passou por aquele lugar, e a Bíblia diz que Jesus viu naquele lugar um homem em especial, um homem que a Bíblia diz estava ali há nada menos do que 38 anos. 38 anos esperando o milagre, 38 anos esperando que algo sobrenatural viesse a acontecer na sua vida, esperando que de alguma forma ele fosse alvo do agir de Deus através daquele movimento das águas e que ele viesse a ser curado. 38 anos esperando o milagre. Pense você, se nós hoje vivenciássemos uma situação de sofrimento como aquele homem, se nós estivéssemos na expectativa de um milagre, de um agir, de um mover de Deus, se nós tivéssemos que esperar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5, 10 anos, eu tenho a certeza que muitos de nós já teríamos desfalecido. Muitos de nós já teríamos desacreditado da possibilidade de uma intervenção divina na nossa vida, que produziria em nós, em algum nível, um milagre acerca daquilo que nós esperávamos. Mas percebam que a Bíblia diz que aquele homem não. Aquele homem, depois de 38 anos, ele estava ali. Ele continuava acreditando. Ele continuava na expectativa de que alguma coisa haveria de acontecer e que reverteria de bênção no entendimento dele, advindo da parte de Deus para a sua vida. Agora, acerca, irmãos, deste homem, a Bíblia também não nos dá muita referência. A Bíblia só diz que ele estava ali havia 38 anos. Mas é possível, irmãos, nós pensarmos em alguns acontecimentos ao longo desse período. Há 38 anos atrás, ainda antes do nascimento de Jesus, aquele homem foi conduzido àquele lugar. Talvez alguém tenha chegado para ele, sabendo a condição dele, e tenha dito para ele: olha, eu sei de um lugar onde acontecem milagres. Eu sei de um lugar onde dizem que as pessoas alcançam uma cura miraculosa. Eu sei de um lugar onde talvez haja uma esperança para a tua vida. E aquele homem aceitou ir para aquele lugar. E certamente os seus amigos mais íntimos ou familiares mais próximos levaram aquele homem para aquele lugar. E agora pensem que talvez por algum tempo os familiares e amigos tenham assistido aquele homem, como é comum em nossos dias. Quando alguém fica enfermo em nossa casa, na nossa família, é comum esta pessoa, quando está em convalescência no hospital, um familiar acompanhar. O filho passa a noite junto, o pai passa a noite junto, um companheiro está ali próximo, para tentar confortar aquela pessoa, para tentar incentivar, para que aquela pessoa perceba que ela não está sozinha naquela adversidade. Certamente com este homem não foi diferente. Certamente por um tempo os seus familiares o assistiram. Certamente por um tempo, talvez o seu pai, a sua mãe, os seus filhos
Talvez os amigos mais próximos estivessem ali junto a ele, dando força para ele. Não, estamos aqui contigo, nós vamos te ajudar, conta conosco, nós estamos de olho na água, quando ela se mexer nós vamos te jogar lá dentro daquele tanque, o milagre vai acontecer na tua vida. Só que o tempo começou a passar, passou 1 ano, 2, 5, 10, talvez depois de 15 anos, os amigos tenham chegado para aquele homem e dito: olha, a verdade é que não há uma expectativa para a tua vida, a verdade é que tu já está aqui faz 15 anos e não aconteceu absolutamente nada. Esquece isso, desiste disso, abandona isso, não tem esperança para ti. Talvez depois de 20 anos, os familiares tenham chegado para aquele homem com o mesmo discurso: diz, olha, tu está aqui desperdiçando a tua vida toda, tu já está aqui há 20 anos, tu está acreditando em algo que não vai acontecer, tu está acreditando em algo que está muito além das possibilidades de se acontecer. Já faz 20 anos que tu está aqui, a tua vida toda está aqui sendo desperdiçada, tu está numa expectativa de algo que não é uma realidade. Desiste disso, vamos embora, vamos voltar para casa, vive o resto da tua vida como tu pode, vive o resto da tua vida da maneira que dá, esquece isso. Todos aqueles, a Bíblia diz, que os cercavam, acabaram em algum momento desfalecendo, acabaram desacreditando da possibilidade de cura para a vida daquele homem. Mas aquele homem não desistiu. Aleluia. Aquele homem não arredou da sua confiança, da sua fé, da sua esperança. Aquele homem permaneceu ali, e o que a Bíblia nos afirma é que depois de 38 anos, não existia mais familiares, não existiam mais amigos. Todos aqueles que em algum momento da sua caminhada, em algum momento de sua vida, o acompanharam, ou que o incentivaram, ou que o motivaram, todos aqueles que faziam parte do grupo de indivíduos que de contínuo vivenciavam com ele as situações mais diversas da vida, agora simplesmente o abandonaram. E a Bíblia diz que depois de 38 anos, ele está ali sozinho. Não existe mais amigos, não existe mais familiares, não existe mais ninguém. A Bíblia diz que Jesus, passando por aquele lugar, no meio daquela multidão, ele vê aquele homem. Aquele homem foi o que chamou a atenção de Jesus. Aquele homem foi o que fez com que Jesus se aproximasse daquele grupo de pessoas. E a Bíblia diz que Jesus chega para aquele homem e faz uma pergunta para aquele homem, que é no mínimo uma pergunta curiosa. Jesus chega para aquele homem e pergunta: tu queres ser curado? Ora, o homem está ali, fazia 38 anos esperando o milagre. O homem estava ali, fazia 38 anos, na expectativa de ver a sua saúde restaurada, de poder se levantar daquela cama em que ele estava deitado. O homem estava ali há 38 anos, guardando no seu coração uma expectativa de algo. E Jesus chega para aquele homem e faz uma pergunta que para nós, no primeiro momento, parece estranha: tu queres ser curado? Para nós, irmãos, que lemos o texto 2000 anos depois, que não vivenciamos o que Jesus vivenciou, que não conseguimos discernir os desejos mais profundos que existiam no coração daquele homem, que não conseguimos discernir a esperança verdadeira e real que existia lá no fundo do coração daquele homem, parece uma pergunta sem sentido. Óbvio, a resposta é sim. O homem deveria dizer para ele: óbvio, eu estou aqui há 38 anos, é lógico. Mas quando nós lemos o texto, irmãos, nós vamos perceber que a resposta não é tão simples assim. Aquele homem não diz para Jesus que sim, e também não diz que não. Aquele homem diz para Jesus algo diferente. Aquele homem diz para Jesus: eu não tenho ninguém. Aquele homem, quando é indagado se deseja ser curado, o natural seria, diante daquilo que está posto, que ele dissesse: sim, eu quero, o Senhor vai me ajudar a descer no tanque,
O senhor pode fazer alguma coisa por mim? Não. A Bíblia diz que aquele homem não diz que sim nem que não. Ele diz: eu não tenho ninguém. Ninguém que se compadeça de mim e me conduza até o poço, até o tanque. Ninguém que se compadeça de mim, que em sendo agitadas as águas, me pegue e me leve lá no tanque. E quando eu tento fazer isso com as minhas próprias forças, quando eu percebo que existe um pequeno movimento das águas, que eu saio me arrastando para ir em direção do tanque, sozinho com as minhas próprias forças, outro vem antes de mim, se joga no tanque e acabou a possibilidade da cura, e eu perdi a vez, e eu volto e aqui me deito e espero que novamente as águas venham se agitar. Percebam, irmãos, que aquele homem, ele está agora vivenciando uma situação que para ele ia muito além do problema físico. Existe um outro problema que se revela na vida daquele homem a partir da pergunta que Jesus fez para ele. O mal que havia levado aquele homem há 38 anos atrás para aquele lugar era a esperança da cura física. Ele era coxo, ele era aleijado, ele estava em cima de uma cama, ele não podia se locomover, ele não podia sair de um lugar para o outro sozinho, ele não podia nem chegar ao tanque sozinho. E este foi o mal que levou o homem para aquele lugar, há 38 anos atrás. Só que depois de 38 anos, este homem percebeu que existia agora um problema maior. Existia um problema que para ele ia muito além do problema físico. Aquele homem está vivenciando agora uma situação que para ele era muito mais angustiante do que a incapacidade de locomoção. Aquele homem agora está sofrendo de um mal muito maior. Aquele homem agora está sofrendo de solidão. Aquele homem agora tem uma ferida na alma. Aquele homem agora se sente sozinho. E a dor que ele sente por estar sozinho vai muito além do problema físico. É uma dor muito mais profunda. É uma dor muito mais angustiante. É aquele sentimento que corrói o coração de muitas pessoas e que traz consigo a impressão de que se está sozinho nesta vida, de que não existe ninguém consigo, de que todos me abandonaram, de que ninguém vislumbra mais a mesma crença que eu vislumbro, ninguém compartilha mais comigo absolutamente nada nesta vida. O homem chega para Jesus e diz para Jesus: eu não tenho ninguém, eu estou sozinho neste lugar, todos me abandonaram, não existe mais amigos, não existe mais familiares que me assistam, as pessoas nem percebem que eu estou aqui, para os outros eu nem existo. As pessoas dia após dia são assistidas, eu vejo pais ajudando os filhos, filhos acompanhando os pais, eu vejo dia após dia as pessoas se relacionando entre si, mas parece que eu não existo para essas pessoas. Parece que todos esqueceram de mim. É aquela sensação de que ainda que se esteja no meio de uma multidão de pessoas, a pessoa se encontra sozinha. Não existe ninguém que esteja junto a ele. Não esteja ninguém que compartilhe com ele absolutamente nada. Ninguém o acolhe, ninguém o assiste, ninguém o ajuda, ninguém o acompanha. Quando Jesus chega para ele e faz esta pergunta, num primeiro momento parece estranha, mas a Bíblia diz que Jesus sabia que ele estava ali fazia 38 anos. Se Jesus chegasse para aquele homem e operasse na vida dele um milagre, Jesus poderia ter chegado diante dele, tocado ele e ele ser curado imediatamente. Só que se Jesus assim fizesse, aquele homem seria curado fisicamente, mas a alma daquele homem continuaria enferma, ele continuaria sentindo-se só, ele continuaria se sentindo abandonado, ele continuaria se sentindo esquecido.
Por isso que Jesus chega para aquele homem e faz essa pergunta: a tua expectativa se limita ainda apenas à cura física? A tua expectativa está simplesmente em que tu alcance esta bênção a nível físico? É esse o desejo do teu coração? Jesus está dizendo para aquele homem: fala do que é mais profundo. Bota para fora aquilo que está lá dentro do teu coração, aquilo que os olhos daqueles que te cercam não conseguem ver, aquilo que vai para além do que é exterior. Fala daquilo que está lá dentro de ti, daquilo que só tu e Deus sabe, daquilo que só tu e Deus conhece, desse sentimento que aperta o teu coração, desse sentimento de solidão que tu vivencia, desse sentimento de angústia que dia e noite te oprime, desse sentimento profundo que habita o teu coração e que vai muito além daquilo que o ser humano, desses que estão à tua volta, consegue vivenciar. Jesus faz com que este homem abra o coração e fale do problema maior. Jesus faz com que este homem abra o coração e exponha aquilo que está lá dentro dele. E o homem dá a resposta que Jesus esperava. Aleluia. O homem abre o coração e diz: passou disso, Jesus. Glória. O problema físico agora é o de menos. Aleluia. Essa incapacidade de se locomover agora é o de menos. O problema é que eu não tenho ninguém. O problema é que ninguém me entende. O problema é que ninguém me compreende. O problema é que ninguém me ajuda. O problema é que ninguém olha para a situação que eu vivencio, que ninguém se aproxima de mim sequer para saber o que está dentro do meu coração. O problema é que eu vejo todo mundo na minha volta feliz, todo mundo se ajudando, todo mundo se abraçando, todo mundo dando força um para o outro, mas eu estou aqui esquecido, ninguém me enxerga, ninguém me vê. O problema é que eu me sinto excluído, o problema é que eu não me sinto parte de absolutamente nada, o problema é que eu estou perdido neste mundo. O problema é que eu fui esquecido pelos amigos. O problema é que eu fui esquecido pelos familiares. Os vínculos que um dia existiram de amizade, o tempo desgastou de tal forma que hoje não há mais amigos. Os vínculos que uniam os meus familiares, que me trouxeram até este lugar, que me incentivaram, que me deram força, que fizeram com que eu acreditasse que poderia acontecer algo glorioso na minha vida, agora não existem mais, porque nem eles mais conseguem acreditar no que eu acredito, porque nem eles conseguem mais vislumbrar aquilo que eu vislumbro. O mundo que eu vejo agora, eu vejo da minha perspectiva, e ninguém compartilha absolutamente nada comigo. Eu não tenho ninguém, Jesus. O meu problema passou do problema físico, o meu problema agora é na alma. Tem uma carência profunda dentro de mim. Existe um sentimento que dia após dia me aperta, me angustia, me espreme, e que eu não consigo, de alguma forma, fazer com que isso seja aplacado dentro de mim. Eu não tenho ninguém, Jesus. Jesus sabia disso. Quando a Bíblia diz que este homem abre o coração e expõe para Jesus aquilo que de fato estava lá dentro do seu coração, a Bíblia diz então que Jesus chega para aquele homem e diz para ele: levanta, toma o teu leito e anda. Amém. Quando aquele homem abre o coração, irmãos, e expõe o problema maior, fala daquilo que está lá dentro, da angústia da sua alma, fala daquilo que os olhos não viam, mas que Jesus via. Aleluia. Jesus sabia. Por isso Jesus o indagou daquela forma. Quando ele abre o coração e se quebranta e permite que o Senhor possa fazer alguma coisa por ele, então a Bíblia diz que Jesus opera o milagre na vida dele. Aquele lugar, irmãos, o tanque de Betesda, se tornou um lugar de peregrinação naquele tempo. As pessoas iam buscar um movimento espiritual na expectativa de alguma coisa. Como muitos movimentos espirituais e religiosos existem hoje, até mesmo no Brasil.
Segundo o Ministério do Turismo, existem 96 pontos de turismos religiosos no Brasil, sendo que o mais conhecido é a Aparecida do Norte, lá em São Paulo, que chega a atrair aquele lugar 10 milhões de pessoas por ano. Pessoas que vão a estes lugares na expectativa de um milagre na sua vida. Pessoas que vão a estes lugares na expectativa de que algo sobrenatural aconteça na sua vida. Este homem estava justamente nessa condição. A promessa da crença que existia naquele lugar dizia a respeito à cura de qualquer enfermidade física que existisse. Quando aquele homem abre o coração para Jesus e fala daquilo que está lá dentro dele, e fala do problema que não é físico, mas um problema que é da alma. Então o que Jesus estava querendo que aquele homem se apercebesse era que ele estava no lugar errado. Porque a promessa que existia, ou a expectativa que existia, ou o que a crença apontava para aquele lugar era a cura física. Mas ele não precisava só da cura física, ele precisava da alma dele sendo curada. Quando Jesus confronta ele com isto e diz para ele: tu queres ser curado? Tu queres tratar deste problema mais profundo que existe dentro de ti, e que o homem revela o desejo de fazê-lo? É como se Jesus dissesse para ele: tu estás no lugar errado. Porque este movimento religioso que tu busca não pode te dar isto. Este movimento religioso que tu está fazendo parte há 38 anos nunca vai saciar a sede que tu tem na alma. Para que o desejo ou a sede da alma, esse sentimento profundo que habita o coração, essa carência que é inata do ser humano, ela seja suprida, nós devemos ter um encontro com uma pessoa. A vida cristã, ela transcende, irmãos, qualquer movimento religioso. A vida cristã, em essência, é um encontro com o Cristo, com o Filho de Deus, com a pessoa de Jesus. Quando nós nos encontramos com Jesus, então o milagre que nós desejamos acontece dentro de nós. Jesus havia dito isto para a mulher samaritana no capítulo de número 4, momentos antes de chegar àquele lugar onde ele encontrou aquele homem. Ele havia dito para a mulher samaritana: se tu me pedisses água, eu te daria água viva, e aquele que beber da água viva que eu der, isso se fará dentro dele uma fonte que vai fazer com que jorre para a vida eterna. Aquele que se encontra com Jesus, ele tem saciado a sede da sua alma. A alma é curada, o coração é curado. Nenhum movimento religioso pode nos dar isso. Nenhum movimento religioso pode nos dar esta cura que nós precisamos. A cura da alma. Aquele homem entendeu isso. Aquele homem compreendeu isso. E percebam que o texto, irmãos, nos deixa claro que existia ali uma multidão de pessoas ao redor do tanque. Não era só aquele homem que estava enfermo. Existiam muitas pessoas enfermas. Existiam muitas pessoas doentes. Existiam pessoas que talvez estivessem ali há 5, 10, 15, 20, talvez até 50 anos. A Bíblia não nos relata, mas existia um número muito grande de pessoas. Só que a Bíblia diz que Jesus viu este homem, porque este homem já tinha percebido de que o que ele precisava era mais do que a cura. Este homem já tinha compreendido de que dentro dele existia um vazio e que aquele lugar não poderia suprir. Por isso a Bíblia diz que no meio daquela multidão que desejava uma cura, uma bênção, um milagre, que desejava algo a nível físico, material, humano, Jesus, no meio de todos aqueles, viu só aquele homem, porque aquele homem desejava alguém. Ele desejava um encontro com uma pessoa. Aquele homem
desejava encontrar uma pessoa que fosse para ele o amigo que ele não tinha mais, que fosse para ele o familiar que ele não tinha mais, que fosse para ele o companheiro que talvez há muito tempo ele esperava, que fosse para ele aquela pessoa que o entenderia, aquela pessoa que o compreenderia, aquela pessoa que não julgaria a sua condição, aquela pessoa que de alguma forma o conduzisse à cura. Jesus foi para aquele homem esta pessoa. O plano de Deus, o propósito de Deus para a vida de todo ser humano vai além de uma bênção temporal. O milagre que acontece é maravilhoso, mas para além do milagre, irmãos, existe uma promessa muito mais gloriosa, uma promessa muito mais maravilhosa, a promessa de vida eterna, a promessa de Deus que se nós nos encontrarmos com Jesus nesta vida, quando nós partirmos desta vida, quando os nossos olhos fecharem aqui e abrirem do outro lado, nós vamos nos avistar com o Senhor. Esse é o prêmio, irmãos, esta é a promessa, e isso nós só alcançamos quando nós nos encontramos com a pessoa de Jesus. É isso que define a mudança na vida do ser humano. Não é um movimento religioso, não é uma nova igreja. Isso não tem o poder de transformar a vida de ninguém. A vida só é transformada quando nós encontramos a pessoa bendita e gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando isso acontece, então nós realmente experimentamos a plenitude de vida. Então verdadeiramente a nossa vida é transformada e a conversão acontece. Quando isso acontece, naturalmente nós nos conduzimos ao templo, não para buscar a conversão, mas para adorar o Deus que nós encontramos na pessoa de Jesus. É o que o texto diz. A Bíblia diz que alguns momentos depois daquilo, Jesus encontra aquele homem no templo. Aquele homem não está mais ali junto a um movimento religioso. Aquele homem está no lugar certo. Aquele homem agora está na casa de Deus. Porque ele encontrou-se com Jesus. Porque ele teve encontro pessoal com Jesus. Agora ele está na casa de Deus. Agora ele está adorando a Deus. Agora ele está compartilhando com aqueles que no templo compartilhavam a sua fé. Ele está ali junto com eles. E Jesus dá um conselho, irmãos, para finalizar para aquele homem. O conselho que Jesus dá, ele dá para todos nós. Jesus disse para aquele homem: vês que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O que pode ser pior do que ficar 38 anos inválido em cima de uma cama? Eu não sei. Mas Jesus deu esse conselho para aquele homem. Jesus disse: tu já se encontrou comigo, tu está no lugar certo, desiste da vida que tu tinha, começa uma vida nova agora. Porque se tu não fizer isso, se tu voltar a praticar o pecado, se deliberadamente tu voltar a praticar aquilo que outrora tu praticava, o pecado vai te cobrar um preço muito caro. Vai acontecer coisa pior do que já aconteceu. Esse é o conselho do Senhor para mim e para você. Vamos estar de pé? Glória a Deus. Se nesta noite você ainda não teve um encontro glorioso com a pessoa bendita e santa de Jesus, se você ainda sente este vazio na alma, eu quero convidar nesta noite a você a dar esse passo de fé, a encontrar-se com Jesus, a permitir que Ele transforme a sua vida, a permitir que Ele entre de fato e de verdade dentro do seu coração e promova as mudanças que são necessárias serem promovidas na sua vida, para que você viva a plenitude da promessa do Senhor. E se você já se encontrou com Cristo, o conselho dele para nós é esse: não peques mais, siga firme neste propósito, siga firme buscando a Deus, não desfaleça, não desanime, não olhe para trás, não desista, firme o seu pé na rocha que é Cristo, e assim você vai alcançar todas as promessas de Deus para a sua vida. Amém? Aí onde você está mesmo, feche os teus olhos e vamos orar ao Senhor mais uma vez.